Eu estava de pé na cozinha, com o celular tremendo na minha mão, lendo aquela mensagem pela terceira vez. Mãe, não desperdice comida. Deixei as sobras de ontem na geladeira para você comer. Minhas pernas fraquejaram. Senti o chão fugir dos meus pés. Do outro lado da cidade, meu filho Rafael estava sentado em um restaurante de luxo, comemorando a promoção dele, cercado de risos, champanhe e ostras frescas. E eu estava ali, sozinha, com as luzes apagadas, olhando para um pote de plástico com arroz ressecado e um pedaço de frango que nem o cachorro do vizinho comeria. Mas sabe o que me destruiu de verdade? Não foi a comida podre. Foi a foto que Bianca postou no Instagram 3 minutos depois. Eles brindando, sorrindo. Meu neto Davi no colo do Rafael. Minha neta Laura com um vestido novo. E a legenda: família reunida comemorando as conquistas. Gratidão por quem realmente importa. Eu não estava na foto. Eu não era família. Eu não importava. Sentei na cadeira da cozinha, no escuro, e algo dentro de mim se partiu. Mas não era tristeza. Não mais. Era uma decisão. Fria, definitiva, irreversível. Porque naquela noite, olhando para aquelas sobras frias e para aquela casa vazia, eu lembrei de algo que eles tinham esquecido. Algo que eu guardava em silêncio há 5 anos. Um segredo que mudaria tudo. Um segredo que arrancaria o sorriso falso daqueles rostos. Um segredo que provaria que eles subestimaram a mulher errada. Levantei da cadeira. Fui até o meu quarto. Abri a gaveta onde guardava os documentos. E comecei a planejar a vingança mais silenciosa e devastadora que uma mãe traída pode executar. Quando eles voltassem daquele jantar, bêbados e felizes, iriam encontrar uma surpresa que arrancaria o chão debaixo dos pés deles. E eu? Eu finalmente seria livre. Você quer saber o que eu fiz naquela noite? Quer saber como eu destruí a vida perfeita do meu filho em menos de 24 horas, sem gritar, sem brigar, usando apenas a verdade que ele sempre fingiu não existir? Então fica até o final dessa história, porque o que aconteceu foi tão chocante que até os advogados dele ficaram sem resposta. Se você já se sentiu invisível, humilhada, descartada pela própria família, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essa história vai te mostrar que dignidade não se negocia e que toda ação tem uma consequência. Agora deixa eu te contar desde o começo para você entender exatamente por que eu fiz o que fiz. Meu nome é Roberta, tenho 68 anos. Trabalhei a vida inteira como cozinheira em restaurantes, de pé 10 horas por dia, mãos calejadas, cheiro de óleo grudado na pele. Criei meu filho Rafael sozinha, desde que ele tinha 9 anos de idade. Meu ex-marido, Marcelo, me abandonou em março de 2004. Ele saiu de casa numa terça-feira qualquer, levou 2 malas e foi morar com a amante. Uma mulher 10 anos mais nova que ele conheceu no trabalho. Ele simplesmente virou as costas para mim e para o filho dele. Nunca mais pagou pensão. Nunca mais ligou para perguntar se Rafael estava bem. Fiquei divorciada aos 42 anos, com uma criança para criar, sem ajuda, sem apoio de ninguém. Mas eu não desisti. Trabalhei em 2 restaurantes ao mesmo tempo. Madrugada na padaria, tarde no self-service. Rafael cresceu me vendo sair às 5 da manhã e voltar às 10 da noite. Mas ele nunca passou fome. Nunca faltou roupa. Nunca faltou material escolar. Eu fui mãe e pai ao mesmo tempo. Quando ele entrou na faculdade de administração, juntei dinheiro por 3 anos para pagar a mensalidade. R$ 5.200 por ano. Durante 4 anos. R$ 20.800 no total. Não é muito para alguns, mas para mim era tudo. Eu economizei em tudo. Parei de comprar roupa nova. Cortava meu próprio cabelo. Almoçava as sobras do restaurante. Rafael se formou. Arrumou um emprego bom. Conheceu Bianca. Eles começaram a namorar. E então, em 2019, ele veio até mim com aquela conversa. Ele queria casar. Queria comprar uma casa, mas não tinha entrada. Eu tinha um apartamento pequeno, de 2 quartos, no bairro onde morei a vida inteira. Era meu único bem, minha segurança, o único pedaço de chão que eu podia chamar de meu, depois que Marcelo me deixou sem nada. Mas quando Rafael me olhou nos olhos e disse: "Mãe, se você me ajudar agora, prometo que você nunca mais vai ficar sozinha. Você vai morar com a gente, vai ser nossa família para sempre." Eu acreditei. Vendi meu apartamento por R$ 180.000. Dei cada centavo para ele.
Ele comprou a casa de 3 quartos em um bairro melhor. Eu me mudei para lá com eles. Achei que estava garantindo meu lugar. Achei que estava investindo no futuro. Achei que, dessa vez, alguém ia cuidar de mim. Mas eu estava errada, porque nos últimos 5 anos eu virei a empregada que não recebe salário. Acordo às 6 da manhã para fazer café. Lavo roupa, limpo o banheiro, cuido dos meus 2 netos, Davi de 7 anos e Laura de 5, quando eles voltam da escola. Faço almoço, faço janta e nunca ouvi um obrigada. Bianca me trata como se eu fosse transparente. Ela mal fala comigo. Quando fala, é para reclamar. Que a comida está sem sal, que a casa está bagunçada, que eu não sei cuidar direito das crianças, que eu estou velha demais e deveria ficar quieta no meu canto. E Rafael, meu filho, que eu carreguei nas costas a vida inteira depois que o pai dele nos abandonou, ele apenas observa em silêncio. Ele deixa a mulher dele me humilhar. Ele finge que não vê. Ele finge que está tudo bem, porque para ele eu era conveniente, eu era útil, eu era barata. Até aquela noite de sexta-feira, a noite em que tudo desmoronou, a noite em que eu decidi que chega. A primeira vez que vi Bianca foi em dezembro de 2018. Rafael me ligou empolgado, dizendo que tinha conhecido alguém especial. Ele queria que eu conhecesse ela. Marcamos um almoço no apartamento onde eu morava na época. Eu limpei tudo, fiz uma lasanha caprichada, comprei um bolo de chocolate na confeitaria. Quando ela entrou pela porta, percebi imediatamente o jeito que ela olhou para o meu apartamento pequeno. O nariz franzido discreto quando viu os móveis velhos, o sorriso forçado quando cumprimentou. Bianca tinha 26 anos, trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de contabilidade. Usava roupas de marca, unha feita, cabelo alisado, maquiagem impecável. Eu servi o almoço. Ela comeu pouco, disse que estava de dieta. Perguntei sobre a família dela. Ela respondeu com monossílabos. Olhava o celular a cada 5 minutos. Rafael estava encantado. Eu estava desconfortável. Depois que eles foram embora, fiquei pensando. Talvez fosse insegurança minha. Talvez ela fosse apenas tímida. Dei o benefício da dúvida. Afinal, meu filho estava feliz. E eu só queria ver ele feliz. Mas nos meses seguintes, os sinais ficaram mais claros. Quando eu ligava para Rafael, ele dizia que estava ocupado. Quando eu sugeria um almoço, ele inventava desculpa. Bianca nunca me convidou para nada. Nem para conhecer os pais dela, nem para tomar um café. Eu simplesmente não existia no mundo dela. Rafael começou a falar diferente. Usava palavras que não usava antes. Reclamava do bairro onde eu morava. Dizia que era perigoso, que eu deveria me mudar. Mas nunca ofereceu ajuda. Só críticas. Em uma das poucas vezes que consegui ver ele, comentei. Rafael, sinto que você está diferente. Ele respondeu sem olhar nos meus olhos. Mãe, as pessoas crescem. Eu não vou ficar preso no passado para sempre. Aquilo doeu. Mas eu engoli. Porque mães engolem. Mães perdoam. Mães esperam. E então veio o pedido de casamento. Bianca postou no Instagram um vídeo do momento. Restaurante chique. Luzes. Música ao vivo. Anel de diamante. Rafael de joelhos. Ela chorando de felicidade. Eu descobri pelo celular. Ele não me ligou para contar. Não me mandou mensagem. Eu soube junto com os outros 900 seguidores dela. Liguei para parabenizar. Rafael atendeu apressado. Obrigado, mãe. A gente conversa depois, tá? Estamos comemorando aqui. E desligou. Fiquei olhando para o celular na minha mão, sentada sozinha no sofá velho. E pela primeira vez, senti medo. Medo de que eu estivesse perdendo meu filho. Medo de que Bianca estivesse construindo um muro entre nós. Medo de que eu ficasse sozinha de novo, igual fiquei quando Marcelo foi embora. Mas eu não disse nada, porque mães não querem ser o problema. Mães não querem atrapalhar a felicidade dos filhos. Mães ficam quietas e torcem de longe. E foi assim que eu deixei aquilo acontecer. Foi assim que eu permiti que ela entrasse na vida dele. Foi assim que eu abri espaço para a minha própria destruição. O casamento foi em agosto de 2019. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Eu fui, claro. Comprei um vestido simples, azul marinho, o mais bonito que consegui com o dinheiro que tinha. Cheguei cedo, sentei na segunda fileira, sozinha. A mãe de Bianca, Dona Marisa, estava na primeira fileira, vestido bege caro, chapéu elegante, acompanhada do marido. Ela nem olhou para mim, nem cumprimentou.
Eu era invisível. Durante a cerimônia, chorei. Não de felicidade. Chorei porque percebi que estava sozinha naquele momento que deveria ser nosso. Rafael não me pediu para entrar com ele. Não me deu nenhuma função especial. Eu era apenas mais uma convidada. Na festa, sentaram-me em uma mesa no canto, com tios distantes que eu mal conhecia. A mesa da mãe de Bianca estava perto da mesa dos noivos. Ela discursou, falou sobre a filha, sobre amor, sobre família. Todos aplaudiram. Ninguém me chamou para discursar. Voltei para casa às 10 da noite, sozinha, no ônibus, porque ninguém ofereceu carona. Cheguei no meu apartamento vazio, tirei o vestido azul marinho, deitei na cama e chorei até dormir. 2 semanas depois, Rafael me ligou. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava limpando a casa. Ele disse: "Mãe, eu e Bianca estamos procurando uma casa para comprar, mas está difícil. A gente não tem dinheiro para na entrada." Eu fiquei em silêncio. Ele continuou: "Você ainda tem aquele apartamento. Já pensou em vender?" Meu coração apertou. "Rafael, esse apartamento é tudo que eu tenho." "Eu sei, mãe, mas você mora sozinha. É pequeno. E olha, eu tive uma ideia. Se você vender e me emprestar o dinheiro, a gente compra uma casa maior, com 3 quartos. Um quarto seria seu. Você moraria com a gente. Nunca mais ia ficar sozinha. A gente ia ser uma família de verdade." Eu quis acreditar. Deus, como eu quis acreditar. "Bianca concordou com isso?" Eu perguntei. "Claro que sim. Foi ideia dela, na verdade. Ela disse que seria bom ter você por perto para ajudar quando a gente tiver filhos. Ajudar quando tivessem filhos. Não para fazer companhia. Não para ser amada. Para ajudar." Mas eu ignorei o aperto no peito. Ignorei a voz na minha cabeça que gritava: "Não faça isso", porque eu tinha medo de ficar sozinha. Medo de envelhecer sem ninguém. Medo de morrer em um apartamento vazio sem ninguém para me encontrar. Então eu disse: "Está bem, vou vender." Rafael ficou em silêncio por 2 segundos. Depois disse: "Sério, mãe? Você faria isso por mim?" "Eu faria qualquer coisa por você. Você sabe disso. Você é a melhor mãe do mundo. Eu prometo que você não vai se arrepender." Mas eu me arrependi. Deus, como eu me arrependi. Coloquei o apartamento à venda em setembro. Vendi em novembro por R$180 mil. Transferi todo o dinheiro para a conta do Rafael. Ele e Bianca compraram a casa em dezembro. 3 quartos, 2 banheiros, garagem. Bairro bom, rua tranquila. Eu me mudei em janeiro de 2020. Levei meus poucos móveis, minhas roupas, meus livros. Minha vida inteira cabia em 10 caixas de papelão. Quando cheguei, Bianca estava na sala. Ela olhou para as minhas caixas e disse: "Roberta, o quarto dos fundos é seu. Não é muito grande, mas serve." Não me chamou de mãe. Me chamou pelo nome, como se eu fosse uma hóspede, uma estranha. E foi naquele dia, carregando minhas caixas sozinha pelo corredor, que eu deveria ter percebido. Deveria ter voltado atrás. Deveria ter exigido meu dinheiro de volta. Mas eu não fiz nada, porque eu ainda tinha esperança. Esperança idiota de que aquilo ia dar certo. Os primeiros 3 meses foram toleráveis. Eu fazia minhas coisas. Limpava meu quarto, cozinhava para mim, tentava não incomodar. Mas Bianca começou a deixar louça suja na pia, roupa suja no cesto, e quando eu perguntava se ela precisava de ajuda, ela dizia: "Ah, se você puder lavar, agradeço. Estou tão cansada do trabalho." Eu lavava, porque eu não conseguia ver a casa bagunçada, porque eu não conseguia simplesmente ignorar. E então, em abril de 2020, veio a pandemia. O mundo parou. Rafael começou a trabalhar de casa, Bianca também. E eu virei a empregada oficial. Eles acordavam tarde, eu acordava cedo, fazia café, limpava a casa, preparava almoço, lavava a louça. Enquanto eles trabalhavam nos computadores na sala, eu estava na cozinha, no tanque, no varal. Nunca pediram, simplesmente esperavam. E eu fazia, porque era mais fácil fazer do que confrontar. Em junho, Bianca engravidou. A casa virou um caos de enjoos, mudanças de humor e exigências. Ela queria comida específica. Eu fazia. Ela reclamava do cheiro. Eu ventilava a casa. Ela tinha azia. Eu corria na farmácia. Rafael estava encantado. Ia ser pai. Ele mal olhava para mim. Estava completamente absorvido pela gravidez da esposa. E eu estava ali, servindo, invisível.
Davi nasceu em fevereiro de 2021. Lindo, saudável. Eu chorei quando peguei ele no colo pela primeira vez. Pensei, agora vai melhorar. Agora eu vou ter um propósito. E eu tinha. Mas não era o propósito que eu imaginava. Bianca não queria acordar de madrugada. Então, eu acordava. Esquentava a mamadeira, trocava fralda, ninava. Enquanto ela dormia no quarto com a porta fechada, eu estava na sala com o neto nos braços, exausta, aos 63 anos, sem dormir direito há semanas. Quando Davi começou a chorar de cólica, Bianca gritou do quarto: "Roberta, faz alguma coisa, eu preciso dormir." Não era me ajuda, por favor. Era uma ordem, como se eu fosse funcionária. Rafael nunca interveio, nunca disse: "Bianca, fala direito com a minha mãe." Ele simplesmente fingia que não ouvia. Ou pior, concordava em silêncio. Em setembro de 2022, Bianca engravidou de novo. Laura nasceu em junho de 2023. E o ciclo recomeçou. 2 crianças pequenas. Uma casa cheia e eu, sozinha, cuidando de tudo. Comecei a sentir dor nas costas, dor nos joelhos. Minhas mãos tremiam de cansaço. Eu tinha 66 anos. Meu corpo estava pedindo descanso, mas não havia descanso. Um dia, eu ouvi Bianca no telefone com a mãe dela. Ela disse: "Mãe, ter a Roberta aqui é uma mão na roda. Ela cuida das crianças, faz comida, limpa a casa. Eu nem preciso contratar babá. Está economizando uma fortuna." Economizando uma fortuna. Era assim que ela me via. Como economia, como conveniência. Eu não disse nada, mas algo começou a morrer dentro de mim. Algo que eu não conseguia mais ignorar. Em dezembro de 2024, Rafael foi promovido no trabalho. Gerente de projetos, salário alto, ele estava radiante. Bianca também. Começaram a sair mais. Restaurantes caros, viagens de fim de semana. Deixavam as crianças comigo. "Roberta, a gente volta domingo à noite. As crianças jantaram. Só coloca elas para dormir." Eu virei babá oficial. Sem salário, sem folga, sem reconhecimento. E aos poucos eu fui sumindo. Fui me tornando uma sombra. Uma presença útil, mas descartável. Alguém que existia apenas para servir. Até aquela sexta-feira. Até aquela maldita mensagem. A gota d'água não veio de uma vez. Veio em gotas, pequenas humilhações que se acumularam até transbordar. Na segunda-feira daquela semana, Bianca estava organizando uma festa de aniversário para Laura, que ia fazer 5 anos. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi ela no telefone. "Sim, mãe, vai ser no sábado. Vou contratar aqueles salgados que você gostou. Ah, e vou chamar a família toda. Menos a Roberta, claro. Ela fica muito deslocada nesses eventos. Melhor ela ficar no quarto." Meu coração parou. Eu era a avó e ia ser excluída do aniversário da minha própria neta. Fingi que não ouvi. Continuei cortando tomate, mas a faca tremeu na minha mão. Na terça-feira, Rafael chegou em casa tarde. Jantou calado. Bianca perguntou: "Amor, confirmou o jantar de sexta?" Ele respondeu: "Confirmei. Reserva para 10 pessoas." Ela sorriu. "Perfeito. Vai ser incrível." Eu não fazia parte das 10 pessoas. Na quarta-feira, acordei às 6 da manhã como sempre. Fiz café. Preparei o café da manhã das crianças. Quando Rafael desceu, ele olhou para a mesa e disse: "Mãe, você esqueceu de comprar aquele pão integral que eu gosto." Não disse bom dia. Não disse obrigado. Apenas reclamou. Eu respondi: "Desculpa, Rafael. Eu compro hoje." Ele saiu sem olhar para trás. Na quinta-feira, Bianca me chamou na sala. Ela estava sentada no sofá, mexendo no celular. Disse sem levantar os olhos: "Roberta, amanhã eu e o Rafael vamos sair para jantar. É a comemoração da promoção dele. Você fica com as crianças." Não era um pedido. Era uma informação. Eu perguntei: "E eu? Não vou ser convidada?" Ela finalmente me olhou, com aquela cara de quem ouve uma pergunta absurda. "Roberta, é um jantar de trabalho. Vai ter os chefes dele, colegas, amigos. Não é lugar para... Você sabe, não era lugar para mim. Para a mãe dele, para a mulher que vendeu tudo para ele ter aquela casa." Eu senti meu rosto queimar de vergonha, mas engoli. De novo, sempre engolindo. Na sexta-feira de manhã, eles saíram cedo. Rafael nem se despediu. Bianca gritou do carro: "Roberta, as crianças almoçam ao meio-dia. Não esquece." Fiquei sozinha com Davi e Laura. Brinquei com eles. Fiz almoço. Dei banho.
Coloquei para dormir. Às 7 da noite sentei no sofá, exausta. Peguei o celular. E foi quando vi a foto no Instagram de Bianca. Eles estavam em um restaurante chique. Mesa enorme, velas, taças de vinho, decoração cara. Rafael no centro, sorrindo. Bianca ao lado dele, deslumbrante. Os amigos ao redor. Os 2 filhos, Davi e Laura, também estavam lá, vestidos como príncipes. Eles tinham levado as crianças. Eles mentiram para mim. Disseram que era jantar de trabalho. Mas levaram meus netos. E me deixaram em casa, sozinha, de propósito. A legenda dizia: família reunida comemorando as conquistas. Gratidão por quem realmente importa. Eu não importava. Fiquei olhando para aquela foto. Fiquei olhando para os rostos felizes. Fiquei olhando para a mentira. E então, às 8h23 da noite, chegou a mensagem de Rafael. Mãe, não desperdice comida. Deixei as sobras de ontem na geladeira para você comer. Li uma vez. Li 2 vezes. Li 3 vezes. E então, algo dentro de mim se rompeu. Não foi tristeza. Não foi raiva. Foi clareza. Clareza gelada. Clareza que corta. Levantei do sofá. Fui até o meu quarto. Abri a gaveta da cômoda. E peguei a pasta que eu guardava ali havia 5 anos. Dentro dela estavam documentos que eu nunca mostrei para ninguém. Documentos que mudariam tudo. Sentei na cama com a pasta no colo. Minhas mãos tremiam. Não de medo, de decisão. Abri a pasta devagar. Dentro dela havia 3 envelopes. 3 segredos que eu guardei em silêncio. O primeiro envelope continha a escritura da casa. A escritura original. Ainda no meu nome. Quando vendi meu apartamento e dei o dinheiro para Rafael, eu disse que ele usasse para comprar a casa. Mas na hora de assinar os papéis, eu pedi para deixar no meu nome temporariamente, só até acertarmos os documentos. Rafael concordou sem nem pensar. Disse que confiava em mim, que era só burocracia. Ele nunca voltou a perguntar, nunca pediu para transferir. E eu nunca ofereci, porque alguma coisa dentro de mim, mesmo naquela época, me dizia para esperar, para não entregar tudo, para guardar uma carta na manga. E ali estava, a carta. A casa estava no meu nome. Legalmente, juridicamente, oficialmente minha. O segundo envelope continha recibos. Todos os recibos de contas que eu paguei nos últimos 5 anos. Luz, água, internet, gás, tudo. Porque nos primeiros meses depois que me mudei, Rafael disse: Mãe, você pode ajudar com as contas esse mês? Está apertado aqui. Eu ajudei. No mês seguinte, ele pediu de novo. E de novo. E de novo. Até que virou rotina. Eu pagava tudo com minha aposentadoria de R$ 1.400 por mês. Eu pagava as contas da casa que era minha, mas que eles achavam que era deles. 5 anos de recibos, 5 anos de comprovantes, guardados meticulosamente em ordem cronológica. No total, eu tinha pago mais de R$ 52 mil em contas. R$ 52 mil que eles nunca ofereceram devolver. O terceiro envelope continha algo mais pesado. Eram documentos bancários, extratos, porque em 2022 eu descobri algo, por acidente. Eu estava usando o computador da sala para acessar meu e-mail, quando vi que Rafael tinha deixado a conta dele aberta, e lá nos extratos eu vi transferências mensais, para a conta da mãe de Bianca. R$ 3 mil por mês, todos os meses, durante 2 anos, R$ 72 mil. Rafael estava sustentando a sogra dele, enquanto eu, a mãe dele, pagava as contas da casa dele e cuidava dos filhos dele de graça. Imprimi tudo. Guardei. Não disse nada. Porque eu ainda tinha esperança. Esperança de que ele percebesse. Esperança de que ele mudasse. Esperança de que ele me enxergasse. Mas ele nunca enxergou. Fechei a pasta. Olhei para o relógio. 8h45 da noite. Eles deviam estar na sobremesa agora, rindo, brindando, comemorando a vida maravilhosa que construíram em cima de mim. Peguei o celular, abri o WhatsApp, li a mensagem dele de novo. Mãe, não desperdice comida. Deixei as sobras de ontem na geladeira para você comer. Meus dedos digitaram a resposta sozinhos. Pausei antes de enviar. Respirei fundo e apertei enviar. Rafael, quando você chegar em casa, preciso conversar com você. É urgente. Ele visualizou na hora. 3 pontinhos apareceram. Depois, sumiram. Depois voltaram. Finalmente, a resposta. Agora não, mãe. Estamos comemorando. A gente fala amanhã. Amanhã.
Sempre amanhã, sempre depois, sempre quando for conveniente para ele. Eu respondi: não, precisa ser hoje, quando você voltar. Ele não respondeu mais. Levantei da cama, fui até o armário, tirei minha mala velha de cima do guarda-roupa, abri ela em cima da cama e comecei a colocar minhas roupas dentro. Não todas, só o necessário. O resto eu buscaria depois. Porque naquela noite eu não ia mais dormir naquela casa. Naquela casa que era minha, mas onde eu não era ninguém. Enquanto arrumava a mala, liguei para Célia. Célia era minha amiga há 30 anos. A gente trabalhava juntas no restaurante. Ela tinha se aposentado no mesmo ano que eu. Morava sozinha em um apartamento de um quarto a 10 quilômetros dali. Ela atendeu no terceiro toque. Roberta, tudo bem? Que horas são? Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Célia, eu preciso de um favor. Posso dormir na sua casa hoje? Silêncio do outro lado. Depois, o que aconteceu? Eu vou te contar quando chegar. Mas, por favor, eu preciso sair daqui. Vem, a porta está aberta. Desliguei. Terminei de arrumar a mala. Dobrei cada peça de roupa com cuidado. Coloquei meus documentos, meus remédios, meu rosário que minha mãe me deu antes de morrer, as poucas joias que eu tinha, a pasta com os envelopes, tudo o que importava. Olhei para o quarto. Aquele quarto pequeno dos fundos, onde eu passei 5 anos da minha vida. 5 anos invisível. 5 anos servindo. 5 anos esperando o reconhecimento que nunca veio. Fui até a mesa de cabeceira, peguei papel e caneta e comecei a escrever. Minha mão tremia, mas as palavras saíam claras. Rafael, quando você ler essa carta, eu já terei ido embora. Não tente me procurar. Não tente me ligar. Deixa eu falar, pelo menos dessa vez, sem interrupção. Eu vendi meu apartamento por você. Dei 180 mil reais para você comprar essa casa. Você prometeu que eu sempre teria um lugar, que eu nunca ficaria sozinha. Mas eu fiquei sozinha, Rafael. Sozinha no meio de vocês. Eu cuidei dos seus filhos, limpei sua casa, fiz sua comida, paguei suas contas por 5 anos. E hoje você me mandou uma mensagem mandando eu comer sobras enquanto vocês comiam lagosta. Você me tratou como empregada, sua mulher me tratou como um móvel velho. E você deixou, você permitiu. Você virou as costas para a mulher que nunca virou as costas para você. Mas eu guardei alguns segredos que você não sabe, e agora você vai descobrir. Primeiro, essa casa ainda está no meu nome. A escritura nunca foi transferida. Legalmente, essa casa é minha. Você mora na casa da sua mãe que você humilha. Segundo, eu tenho todos os recibos de contas que paguei. 52 mil reais nos últimos 5 anos. Você nunca ofereceu devolver. Nunca sequer agradeceu. Terceiro, eu sei que você manda 3 mil reais por mês para a mãe da Bianca. 72 mil reais nos últimos 2 anos, enquanto sua própria mãe paga suas contas. Eu não vou fazer nada essa noite, mas amanhã vou procurar um advogado e vamos conversar sobre essa situação, sobre essa casa, sobre esse dinheiro, sobre essa falta de respeito. Você teve 5 anos para me tratar como mãe. Você escolheu me tratar como nada. Agora aguenta as consequências. Roberta. Dobrei a carta em 3 partes. Coloquei dentro de um envelope branco. Escrevi Rafael na frente com letra grande. Deixei o envelope em cima da cama dele, bem no centro, onde ele não poderia deixar de ver. Do lado do envelope, coloquei a cópia da escritura da casa, para ele ver com os próprios olhos, para ele entender a dimensão do erro dele. Peguei minha mala, dei uma última olhada no quarto, apaguei a luz, fechei a porta, passei pela sala, olhei as fotos na parede, fotos de Rafael e Bianca, fotos das crianças, fotos da família feliz. Eu não estava em nenhuma delas. Saí pela porta da frente, tranquei com a chave, guardei a chave no bolso, chamei um Uber. 10 minutos depois, eu estava dentro do carro, indo embora. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava tomando uma decisão por mim. Cheguei na casa de Célia às 10 da noite. Ela me esperava na porta. Me abraçou sem fazer perguntas. Me levou para dentro. Sentamos na sala. Ela fez chá de camomila. E eu contei tudo. Contei sobre os 5 anos de humilhação, sobre a mensagem, sobre a foto, sobre a carta, sobre a escritura. Célia me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ela disse apenas: "Você fez a coisa certa." Dormi no sofá dela naquela noite. Não dormi bem. Acordei várias vezes. Peguei o celular. 15 chamadas perdidas de Rafael,
23 mensagens. Não li nenhuma. Não ouvi os áudios. Bloqueei o número. No sábado de manhã, acordei às 7. Tomei café com Célia. Ela perguntou: "O que você vai fazer agora?" Eu respondi: "Vou procurar um advogado." Célia conhecia um, Dr. Mário, advogado de família, escritório pequeno, mas competente. Ela ligou para ele. Expliquei a situação. Ele disse: "Venha segunda-feira às 9 da manhã. Traz todos os documentos." Passei o fim de semana na casa de Célia. Na segunda-feira, fui ao escritório do Dr. Mário. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, óculos redondos. Ele me recebeu com gentileza. Sentei na frente dele. Coloquei a pasta na mesa. Abri. Mostrei tudo. A escritura, os recibos, os extratos bancários mostrando as transferências para a sogra. Dr. Mário analisou cada documento em silêncio. 10 minutos, 15 minutos. Finalmente, ele tirou os óculos. Olhou para mim e disse: "Senhora Roberta, a senhora tem um caso muito forte." Meu coração bateu mais rápido. O que isso significa? Significa que a casa é legalmente sua. Seu filho mora lá sem pagar aluguel. A senhora pagou as contas por 5 anos e ele transfere valores significativos para terceiros enquanto a senhora sustenta a casa. Isso configura abuso financeiro e emocional. A senhora pode requerer a desocupação do imóvel, pode requerer o ressarcimento dos valores pagos e pode, se quiser, processar por danos morais. Eu fiquei em silêncio, absorvendo, processando. Ele continuou: "A senhora quer fazer isso? Quer levar adiante?" Pensei na mensagem. "Não desperdice comida." Pensei na foto. Gratidão por quem realmente importa. Pensei nos 5 anos invisível. Quero. Dr. Mário assentiu. "Então vamos começar. Primeiro, vou enviar uma notificação extrajudicial para seu filho, informando que a casa é sua, que ele tem 30 dias para desocupar ou negociar um acordo. Segundo, vou calcular o valor total que a senhora tem direito de receber. Terceiro, se ele não colaborar, entramos na justiça. Quanto tempo vai demorar? Depende. Se ele for inteligente e negociar, pode resolver em 1 mês. Se ele resistir, pode levar 6 meses a 1 ano. Mas a senhora vai ganhar. Não tenho dúvidas." Saí do escritório com um misto de medo e alívio. Medo do que vinha. Alívio por finalmente estar agindo. Na terça-feira, Dr. Mário enviou a notificação, por e-mail e por correio. Rafael recebeu. Eu sei porque Célia me contou que ele foi até a casa dela me procurando. Bateu na porta, gritou meu nome. Célia não abriu. Disse pela janela: "Roberta não quer falar com você. Respeita a decisão dela." Ele gritou: "Ela está louca. Essa casa é minha. Eu paguei por ela." Célia respondeu: "Não, sua mãe pagou. E agora ela quer de volta." Ele foi embora batendo o portão. Na quarta-feira, Dr. Mário me ligou. "Rafael quer conversar. Ele pediu uma reunião. Você aceita?" Eu pensei. Parte de mim queria vê-lo. Parte de mim queria ouvir o que ele tinha a dizer. Mas a parte mais forte de mim sabia que ele só queria me manipular, como sempre fez. "Aceito, mas tem que ser no seu escritório, com você presente. Eu não falo com ele sozinha." "Perfeito." Marquei para sexta-feira às 2 da tarde. Passei os dias seguintes nervosa, ensaiando o que ia dizer, imaginando a cara dele, me preparando para não ceder, para não voltar atrás. Sexta-feira chegou. Vesti minha melhor roupa, passei batom, prendi o cabelo, olhei no espelho. Eu parecia diferente, mais firme, mais inteira. Célia me acompanhou até o escritório. Chegamos 5 minutos antes. Rafael já estava lá, sentado na recepção. Quando me viu, levantou. Tentou se aproximar. "Mãe, que bom que você veio. A gente precisa conversar sobre esse mal-entendido." Mal-entendido. Ele chamou 5 anos de humilhação de mal-entendido. Não respondi. Entrei na sala do Dr. Mário. Rafael entrou atrás. Sentamos. Eu de um lado, ele do outro. Dr. Mário no meio. Rafael começou. "Mãe, eu não entendo o que está acontecendo. Por que você foi embora daquele jeito? Por que você está fazendo isso?" Respirei fundo. "Você realmente não entende, Rafael?" "Não, a gente te tratou bem. Te demos um lugar para morar. Você faz parte da família." Eu ri. Um riso amargo. "Eu faço parte da família? Rafael, você me deixou em casa sozinha enquanto levava todo mundo para jantar. Me mandou comer sobras. Me excluiu do aniversário da minha neta. Me usou como empregada por 5 anos. E você acha que me tratou bem?" Ele ficou vermelho. "Mãe,
Aquele jantar era importante. Tinha pessoas do trabalho. Não era lugar para você. Mas era lugar para seus filhos? Para sua esposa? Era lugar para todo mundo menos para mim? Silêncio. Dr. Mário interveio. Rafael, vamos ao que interessa. Sua mãe tem a escritura da casa no nome dela. Ela pagou as contas por 5 anos. Você nunca ressarciu esses valores. Além disso, ela tem provas de que você transfere dinheiro mensalmente para sua sogra, enquanto sua mãe sustenta sua casa. Isso é insustentável legalmente e moralmente. Rafael olhou para mim com raiva. Você estava me espionando? Bisbilhotando meu computador? Não. Você deixou a conta aberta. Eu vi por acaso. E não tive coragem de perguntar por que sabia que você ia mentir. Ele respirou fundo. Mudou a estratégia. A voz ficou mansa. Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei que fui injusto. Mas você não pode me tirar da minha casa. Meus filhos moram lá. Eles estudam perto. Tem a vida deles ali. Não é sua casa, Rafael. É minha. Sempre foi. Mas eu paguei. Você não pagou nada. Eu que paguei. Com o dinheiro da venda do meu apartamento. Com 5 anos de contas. Com 5 anos do meu trabalho. Você não pagou. Você apenas morou de graça. Ele socou a mesa. Isso é ridículo. Você está sendo vingativa. Egoísta. Dr. Mário levantou a mão. Chega. Vamos manter a civilidade. Rafael, você tem 2 opções. Primeira, desocupa a casa em 30 dias e negocia o pagamento dos valores devidos. Segunda, não desocupa e entramos com ação de despejo e cobrança. No segundo caso, você vai pagar custas judiciais, honorários advocatícios e vai sair da casa do mesmo jeito. Só que vai demorar mais e vai custar mais caro. Escolhe. Rafael me olhou. Nos olhos. Pela primeira vez em 5 anos, ele realmente me olhou e disse: Você não vai fazer isso. Você é minha mãe. Mães não fazem isso com os filhos. Eu levantei. Peguei minha bolsa e disse: Mães não. Mas eu não sou mais sua mãe. Você me transformou em outra coisa. E agora você vai lidar com as consequências. Saí da sala. Não olhei para trás. Rafael não desocupou a casa. Passaram-se os 30 dias e ele continuou lá, achando que eu ia voltar atrás, achando que eu não tinha coragem, achando que amor de mãe era sinônimo de capacho, mas ele estava errado. No 31º dia, Dr. Mário entrou com a ação de despejo e com a ação de cobrança pelos valores que paguei. 52 mil reais em contas, mais 180 mil reais da casa. Total, 232 mil reais, mais correção monetária, mais juros, mais danos morais que Dr. Mário estimou em 50 mil reais. O oficial de justiça bateu na porta da casa na terça-feira de manhã. Entregou a citação nas mãos de Rafael. Ele ligou para mim. Eu não atendi. Ele mandou mensagens, bloqueadas. Ele foi até a casa de Célia. Ela não abriu a porta. Ele contratou um advogado. Doutor Henrique. Escritório grande, gravata cara, sorriso falso. Na primeira audiência, Dr. Henrique tentou argumentar que a casa tinha sido uma doação, que eu tinha dado o dinheiro de presente, que não podia cobrar de volta. Dr. Mário apresentou mensagens, conversas de WhatsApp onde Rafael dizia: Mãe, você pode me emprestar para a casa? Emprestar, não doar. As mensagens eram de 2019. Ele nunca apagou, porque nunca imaginou que elas seriam usadas contra ele. O juiz analisou. 5 minutos de silêncio. Depois disse: A documentação é clara. A casa está no nome da autora. O réu nunca transferiu valores. As mensagens comprovam que foi empréstimo, não doação. Defiro a liminar de despejo. O réu tem 15 dias para desocupar o imóvel. Eu estava sentada na sala de audiência. Ouvi aquelas palavras. E pela primeira vez em meses respirei fundo, aliviada, vitoriosa. Rafael olhou para mim do outro lado da sala, com ódio nos olhos, como se eu fosse a vilã, como se eu tivesse feito algo errado. Ele levantou, saiu sem dizer nada. Bateu a porta. Dr. Mário sorriu para mim. Parabéns, dona Roberta. A senhora ganhou. Mas eu ainda não tinha ganhado tudo, porque ainda tinha a cobrança, ainda tinha o dinheiro e ainda tinha a justiça moral que eu precisava. Saí do fórum com Célia ao meu lado. Ela disse: Você está bem? Eu olhei para o céu. O sol estava forte. O ar estava quente e eu me senti leve pela primeira vez em anos. Estou bem. 2 semanas se passaram. Rafael tentou pedir reconsideração. Negado. Tentou pedir mais prazo. Negado. O juiz foi claro.
15 dias para sair, sem exceções. No 14º dia, ele ligou. Dessa vez, do número de Bianca. Eu atendi sem pensar. Erro meu. A voz dela veio chorosa do outro lado. Roberta, por favor. A gente não tem para onde ir. As crianças vão ter que sair da escola. Isso é desumano. Eu respondi, calma. Bianca, vocês tiveram 5 anos para me tratar como gente. Vocês escolheram me tratar como nada. Agora, lidem com as consequências. Ela gritou. Você é uma velha amarga, egoísta, está destruindo sua própria família. Eu desliguei. Bloqueei o número dela também, porque eu não precisava mais ouvir, não precisava mais engolir, não precisava mais ser pequena para caber no espaço que eles me davam. No 15º dia, um sábado de manhã, Rafael e Bianca saíram da casa. Contrataram um caminhão de mudança. Levaram os móveis deles, as roupas, os brinquedos das crianças, tudo. Eu não estava lá, mas Dr. Mário estava, representando meus interesses. Ele me ligou quando eles saíram. Acabou. A casa está vazia, está segura. Você pode voltar quando quiser. Mas eu não queria voltar. Não ainda, porque aquela casa ainda tinha a energia deles. Ainda cheirava a humilhação. Ainda guardava memórias que eu precisava apagar. A ação de cobrança continuou. Rafael tentou argumentar que não tinha dinheiro para pagar. Dr. Henrique apresentou documentos mostrando dívidas, financiamentos, gastos altos, tentando provar que Rafael estava quebrado. Mas Dr. Mário era esperto. Ele pediu acesso aos extratos bancários completos. O juiz deferiu. E quando os extratos chegaram, a verdade apareceu. Rafael ganhava R$11.000 por mês. Gastava R$4.000 em aluguel do apartamento novo onde estavam morando. R$3.000 para a mãe de Bianca, ainda. R$2.000 em cartão de crédito. Sobravam R$2.000. Não era muito, mas era alguma coisa. Dr. Mário argumentou. Meritíssimo. O réu tem condições de pagar. Tem renda. Tem bens. Tem um carro no valor de R$60.000. Solicito o bloqueio de bens e a penhora do veículo para garantir a dívida. O juiz concordou. Na semana seguinte, o carro de Rafael foi apreendido. Um Chevrolet Onix preto, ano 2022. Ele ficou sem transporte. Precisou pegar ônibus para trabalhar. Igual eu fiz a vida inteira. Bianca postou nos stories do Instagram uma foto preta com a frase Deus sabe de todas as injustiças. Muita gente curtiu. Muita gente comentou, força, amiga. Mas eles não sabiam da história toda. Não sabiam que a injustiça era deles, não minha. Uma prima distante me ligou. Tia Mariana, irmã do meu ex-marido Marcelo. Ela disse, Roberta, o que você está fazendo com o Rafael? Ele é seu filho. Isso não se faz. Eu respirei fundo. Expliquei a situação. Tia Mariana ouviu em silêncio. Quando terminei, ela disse, eu não sabia. Me desculpa. Você está certa, mas a maioria das pessoas não sabia. A maioria ouvia a versão de Rafael, a versão onde ele era a vítima, onde eu era a mãe cruel que expulsou o filho de casa, onde eu era a vilã. Deixei falarem, porque quem me conhecia sabia a verdade, e quem não me conhecia não importava. Em agosto, o juiz determinou que Rafael pagasse os R$232.000 em parcelas. R$5.000 por mês durante 46 meses, quase 4 anos. Se atrasasse uma parcela, o valor total seria cobrado de uma vez e ele poderia ter o salário bloqueado. Rafael não tinha escolha. Assinou o acordo, com raiva, com revolta, mas assinou. Dr. Mário me ligou naquela tarde. Dona Roberta, acabou. A senhora ganhou tudo. A casa é sua. O dinheiro vai ser pago. E ainda tem os 50.000 de danos morais que o juiz vai julgar em breve. Eu chorei ao telefone, não de tristeza, de alívio, de justiça, de dignidade recuperada. 2 semanas depois, o juiz julgou os danos morais. Ele leu o processo completo, leu as mensagens, leu os depoimentos e concedeu R$30.000, não os 50 que pedi, mas 30.000. Porque, segundo o juiz, ficou evidente o abuso emocional, a exploração da força de trabalho e a humilhação sistemática da autora. O réu se aproveitou da vulnerabilidade da mãe e da condição de idosa para obter vantagens financeiras e serviços gratuitos. Isso é inaceitável. R$30.000 que Rafael teria que pagar separadamente, em 12 parcelas de R$2.500. Quando saí do fórum naquele dia, parei na calçada, olhei para o céu azul,
senti o vento no rosto. E pensei, eu consegui. Eu realmente consegui. Célia me esperava na esquina. Ela perguntou, e então? Eu sorri. Sorri de verdade. Ganhei tudo. Ela me abraçou e nós choramos juntas. Choramos de felicidade, de justiça, de recomeço. Porque aquilo não era só sobre dinheiro. Não era só sobre a casa. Era sobre dignidade. Era sobre provar que eu importava, que eu tinha valor, que eu merecia respeito. E agora, finalmente, eu tinha provado. Nos meses seguintes, acompanhei de longe o desmoronamento da vida de Rafael e Bianca. Não porque eu procurava saber, mas porque as pessoas me contavam. Porque em uma cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo. Tia Mariana me ligou em setembro. Ela disse, Roberta, você soube que a Bianca perdeu o emprego? Eu não sabia. Tia Mariana continuou. Ela foi demitida. Parece que estava distraída demais, chegando atrasada, não rendia no trabalho. O chefe não aguentou. Sem o salário de Bianca, a situação financeira deles piorou. Rafael precisou pedir adiantamento no trabalho. Precisou vender coisas. A televisão grande da sala. O videogame dos meninos. Até as joias de Bianca foram para o penhora. Em outubro, a mãe de Bianca, Dona Marisa, cortou relações com eles, porque Rafael não conseguia mais mandar os R$ 3.000 mensais. E quando ele explicou o motivo, quando contou sobre o processo, sobre a dívida, Dona Marisa ficou furiosa. Furiosa com ele por ter escondido que a casa não era dele. Furiosa por ter colocado a família em risco. Dona Marisa disse, segundo me contaram, vocês enganaram todo mundo. Vocês viviam uma vida de mentira. Eu não quero mais saber de vocês. E fechou a porta na cara deles. Bianca entrou em depressão. Parou de postar no Instagram. Parou de sair. Parou de arrumar o cabelo. Uma conhecida que a viu no mercado me disse, Roberta, ela está irreconhecível. Magra, cabelo desgrenhado, olheiras profundas. Eu não senti pena. Senti apenas que a justiça estava sendo feita. Não por mim, pela vida. Pela consequência natural das ações deles. Rafael, por outro lado, tentou manter a pose. Continuou indo ao trabalho. Continuou fingindo que estava tudo bem. Mas as pessoas no trabalho começaram a notar. Ele estava mais irritado, mais estressado, menos produtivo. Em novembro, ele foi rebaixado. Voltou para a posição anterior. Perdeu o aumento da promoção. O salário caiu de R$ 11.000 para R$ 8.500 por mês. E com as parcelas que ele precisava pagar para mim, sobrava quase nada. Eles tiveram que tirar as crianças da escola particular. Davi e Laura foram para uma escola pública. Não que escola pública seja ruim, mas para Bianca, que sempre se gabou da escola cara dos filhos, aquilo foi uma humilhação. Uma vizinha do prédio onde eles moravam me contou que ouvia brigas constantes, gritos, choro, portas batendo. O casamento deles estava desmoronando. E eu não tinha pena, porque eles construíram aquele castelo em cima de mim. E quando eu saí de baixo, o castelo desabou. Em dezembro, Rafael tentou me ligar, de um número desconhecido. Eu atendi sem saber. A voz dele veio cansada, derrotada. Mãe, eu preciso conversar com você. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu sei que eu errei. Eu sei que fui injusto. Mas, por favor, me perdoa. Reduz as parcelas. Eu não estou conseguindo pagar tudo. As crianças estão sofrendo. Eu respirei fundo e disse, Rafael, você teve 5 anos para fazer diferente. 5 anos para me tratar com respeito. Você escolheu não fazer. As crianças estão sofrendo? Sinto muito, mas a culpa não é minha. É sua. Você criou essa situação. Agora você resolve. Mãe, por favor, não me chama de mãe. Você perdeu esse direito quando me mandou comer sobras enquanto você comia lagosta. Quando me deixou em casa sozinha. Quando me usou como empregada. Eu não sou mais sua mãe, Rafael. Eu sou apenas a mulher que você deve pagar. E você vai pagar até o último centavo. Desliguei. Bloqueei o número. E não olhei para trás. Porque dignidade não se negocia. Respeito não tem preço. E justiça, quando finalmente chega, precisa ser completa. Em janeiro de 2026, exatamente 1 ano depois que saí daquela casa, recebi a primeira parcela de Rafael. R$ 5.000 depositados na minha conta. No dia certo. No valor certo. Olhei para o extrato no celular. Aquele dinheiro não era só dinheiro. Era reconhecimento. Era a prova concreta de que eu tinha razão. De que eu merecia. De que eu venci.
Nos meses seguintes, as parcelas continuaram chegando. Todo dia 10, 5.000 reais, sem atraso. Porque Rafael sabia que se atrasasse, o valor total seria cobrado de uma vez. E ele não tinha 200.000 reais guardados. Em março, chegou também a primeira parcela dos danos morais. 2.500 reais. Dinheiro para a dor. Dinheiro para as noites que chorei. Dinheiro para os anos que me senti invisível. Com o dinheiro, comecei a reconstruir minha vida. Aluguei um apartamento pequeno, de 1 quarto, perto da casa de Célia. Um lugar só meu, onde ninguém me mandava fazer nada, onde ninguém me humilhava, onde eu era dona do meu próprio espaço. Comprei móveis novos, nada caro, mas tudo escolhido por mim. Uma cama confortável, um sofá macio, uma mesa pequena para tomar café. Cortinas claras que deixavam o sol entrar. Voltei a cozinhar, mas agora cozinhava para mim. Fazia os pratos que eu gostava. Comia no horário que eu queria. Sem pressa, sem cobranças, sem servir ninguém. Em abril, a casa onde Rafael morava foi colocada à venda. Eu não precisava do dinheiro imediatamente. Dr. Mário sugeriu: vamos vender. Com o mercado aquecido, podemos conseguir 250.000 reais. Depois de pagar as taxas e impostos, a senhora fica com uns 230.000 limpos. Concordei. A casa foi vendida em junho, para uma família jovem, com 2 filhos pequenos. Gente boa. Gente que ia cuidar daquele lugar melhor do que Rafael e Bianca cuidaram. Com o dinheiro da venda, investi em renda fixa. Dr. Mário me indicou um consultor financeiro. Eu não entendia nada de investimentos, mas aprendi. Aprendi que meu dinheiro podia trabalhar para mim. Aprendi que eu podia ter segurança sem depender de ninguém. Os rendimentos mensais davam cerca de R$ 1.500 reais. Somados com minha aposentadoria de R$ 1.400 reais, eu tinha R$ 2.900 reais por mês, mais as parcelas que Rafael pagava. Eu estava confortável. Pela primeira vez na vida, eu estava confortável. Em julho, encontrei Rafael por acaso no supermercado. Ele estava sozinho, empurrando um carrinho com poucas coisas. Macarrão, arroz, feijão, o básico. Ele me viu. Congelou. Eu continuei andando, sem parar, sem falar, como se ele fosse um estranho, porque ele tinha se tornado um estranho para mim. Em agosto, recebi um e-mail de Dr. Henrique, o advogado de Rafael. Ele dizia que Rafael gostaria de renegociar a dívida, que estava passando dificuldades, que precisava de um desconto. Encaminhei para Dr. Mário. Ele respondeu simplesmente: não há possibilidade de renegociação. O acordo foi homologado pelo juiz. O réu deve cumprir nos termos estabelecidos. Rafael continuou pagando, mês após mês, porque não tinha escolha, porque a justiça tinha falado, porque finalmente alguém tinha olhado para a minha dor e dito: você está certa, você merece reparação. E aquela reparação estava chegando. Todo dia 10, 5.000 reais, mês após mês, durante quase 4 anos. Até o último centavo, até a dívida completa estar paga, até eu finalmente estar inteira de novo. Em setembro de 2026, olhei ao redor do meu apartamento e percebi, eu estava feliz, feliz de verdade. Não aquela felicidade fingida que eu tentava sentir quando morava com Rafael, mas felicidade real, profunda, merecida. Acordava no horário que queria, tomava café devagar, assistia aos programas que gostava na televisão. Lia livros, fazia crochê, coisas simples que eu não tinha tempo de fazer antes, porque antes, meu tempo não era meu. Célia vinha almoçar comigo 2 vezes por semana. Nós cozinhávamos juntas, conversávamos sobre tudo, sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro. Ela me dizia: Roberta, você está diferente, mais leve, mais você. E ela estava certa. Eu estava me reencontrando. A Roberta que existia antes do casamento com Marcelo, antes da viuvez, antes de Rafael virar o centro da minha vida. Eu estava voltando a ser eu. Comecei a fazer aulas de dança sênior na igreja do bairro. Toda quinta-feira às 3 da tarde. Música brasileira, forró, samba, bolero. Eu dançava, ria, me divertia, sem culpa, sem peso. Fiz amigas novas. Dona Lúcia, 72 anos, viúva há 10. Dona Carmen, 65 anos, divorciada há 15. Mulheres que entendiam. Mulheres que tinham suas próprias histórias de superação.
Nós nos apoiávamos, sem julgamento, sem cobranças. Em outubro, viajei pela primeira vez em 20 anos. Fui para a praia com Célia e as amigas da dança. 3 dias em Guarujá. Hotel simples, mas limpo e confortável. Acordei com o som do mar. Caminhei na areia. Comi peixe fresco. Assisti o pôr do sol. Célia tirou uma foto minha na beira da praia. Eu estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro, sem máscaras. Olhei para aquela foto e mal me reconheci, porque eu parecia feliz. E fazia tanto tempo que eu não parecia feliz. Em novembro, reformei o apartamento. Pintei as paredes de amarelo claro, troquei as cortinas, coloquei plantas na varanda. Transformei aquele espaço pequeno em um lar, o meu lar. Parei de cozinhar em grandes quantidades, porque não precisava mais alimentar ninguém além de mim. Fazia porções pequenas, comida fresca, comida que eu gostava, sem sobras, sem desperdício. Comprei roupas novas, nada caro, mas roupas que me deixavam bonita, roupas coloridas, vestidos floridos, blusas alegres, porque eu merecia me sentir bonita, eu merecia me cuidar. Cortei o cabelo, um corte moderno, Chanel na altura do queixo. A cabeleireira disse: "A senhora ficou 10 anos mais jovem." E eu acreditei, porque me sentia mais jovem, me sentia renascida. Em dezembro, fiz uma festa de Natal no meu apartamento. Convidei Célia, Dona Lúcia, Dona Carmen e mais 3 amigas da dança. Decorei a sala. Fiz rabanada, peru, farofa, arroz à grega. A mesa estava linda. Nós comemos, rimos, conversamos, brindamos. A vida, a amizade, a liberdade. E quando olhei ao redor daquela mesa, cheia de mulheres fortes e felizes, percebi, eu não precisava de Rafael, não precisava de Bianca, não precisava de ninguém que me fizesse sentir pequena. Eu tinha tudo o que precisava, eu tinha a mim mesma. E isso era suficiente. Em janeiro de 2027, 2 anos depois que saí daquela casa, recebi uma ligação. Era de um número que eu não conhecia. Hesitei, mas atendi. A voz do outro lado era pequena, infantil. Vó Roberta. Meu coração parou. Era Davi, meu neto, 8 anos agora. Davi? Minha voz tremeu. Vó, sou eu. Eu peguei o telefone da mãe escondido. Eu queria falar com você. Lágrimas encheram meus olhos. Meu amor, como você está? Eu sinto sua falta, vó. A senhora sumiu. Por que a senhora não mora mais com a gente? Respirei fundo, tentando não chorar. Davi, é complicado, mas não foi culpa sua, nem da Laura. Nunca foi culpa de vocês. O papai disse que a senhora ficou brava com a gente. Disse que a senhora não quer mais ver a gente. Meu coração se partiu. Não, meu amor, não é verdade. Eu amo vocês. Sempre vou amar. Mas eu não posso morar com vocês. Não agora. A senhora pode vir me ver? Por favor? Fechei os olhos. Aquilo era manipulação de Rafael ou era genuíno? Eu não sabia. Mas a voz daquele menino era real. A dor daquele menino era real. Davi, deixa eu conversar com seu pai. Eu vou tentar, está bem? Está. Eu te amo, vó. Eu também te amo, meu amor. Ele desligou. Fiquei segurando o celular, chorando, porque eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que Davi e Laura eram inocentes, que eles eram vítimas também. Liguei para Dr. Mário. Expliquei a situação. Ele disse: Roberta, você tem direito de ver seus netos. Isso se chama direito de convivência. Se Rafael impedir, podemos entrar com um pedido judicial. Eu não quero mais processos. Eu não quero mais brigas. Eu só quero ver meus netos. Então vamos tentar fazer acordo. Vou enviar uma carta para o advogado dele, propondo visitas quinzenais, aos sábados, em local neutro. Um parque, por exemplo. Rafael aceitou, porque sabia que se recusasse, eu poderia entrar na justiça de novo. E ele não queria mais problemas. O primeiro encontro foi em fevereiro, no Parque Ibirapuera, um sábado de manhã ensolarado. Cheguei às 10 horas. Davi e Laura estavam sentados em um banco com Rafael. Quando me viram, Davi correu. Me abraçou forte. Laura, mais tímida, veio devagar. Mas veio. Eu me ajoelhei. Abracei os dois. Chorei. Rafael ficou de longe, observando. Não se aproximou. Não falou comigo. E eu não falei com ele. Mas nossos olhos se cruzaram por um segundo. E ali, naquele olhar, havia algo. Talvez vergonha, talvez arrependimento, talvez nada. Passei 3 horas com os meninos. Brincamos, comemos pipoca, andamos no parque. Eles me contaram sobre a escola nova, sobre os amigos,
sobre a vida deles. Quando chegou o meio-dia, Rafael se aproximou. Está na hora de ir, Davi protestou. Já, papai? Rafael foi firme. Sim, vamos. Eles se despediram. Me abraçaram de novo. Prometeram voltar no próximo sábado. E voltaram, a cada 15 dias, religiosamente. E aos poucos, eu reconstruí minha relação com meus netos. Não da forma que eu queria, não morando com eles, não vendo eles crescerem diariamente, mas do jeito possível, do jeito que preservava minha dignidade, do jeito que não me colocava de volta na posição de servir, do jeito que me respeitava. Em abril de 2027, conheci seu Antônio. Ele tinha 70 anos, era viúvo há 5, ex-bancário aposentado. Nos conhecemos nas aulas de dança da igreja. Ele era tímido, educado, gentil. Depois da aula, ele me abordou. Desculpa incomodar, mas você dança muito bem. Eu sorri. Obrigada, você também. Começamos a conversar. Sobre música, sobre dança, sobre a vida. Ele me acompanhou até o ponto de ônibus. Ofereceu carona? Eu aceitei. No caminho, conversamos mais. Ele tinha 2 filhos, ambos casados, morando longe. Ele morava sozinho em um apartamento há 5 anos, desde que a esposa morreu de câncer. Ele não era perfeito. Tinha barriga, tinha cabelos brancos, tinha rugas, mas tinha algo mais importante. Tinha gentileza, tinha respeito, tinha educação. No sábado seguinte, ele me convidou para tomar café depois da aula. Aceitei. Fomos em uma padaria do bairro. Pedimos café com leite e pão na chapa. Conversamos por 2 horas. Ele me contou sobre a esposa, sobre o casamento de 40 anos, sobre a saudade. Eu contei sobre Marcelo, sobre o abandono, sobre Rafael, sobre tudo. Ele me ouviu sem julgar, sem interromper. E no final, disse apenas: você é uma mulher muito forte. Começamos a nos ver com frequência. Não era namoro. Ainda não. Era companhia. Era amizade que florescia devagar. Em junho, ele me convidou para jantar na casa dele. Eu hesitei, mas fui. Ele cozinhou. Macarrão ao molho branco, salada, vinho. Não era sofisticado, mas era feito com carinho. Depois do jantar, sentamos no sofá. Ele colocou música, bossa nova, e nós conversamos até meia-noite, sobre tudo, sobre nada, simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Quando fui embora, ele me levou até em casa, e na porta do meu prédio ele disse: Roberta, eu gostaria de te ver de novo. Se você quiser, é claro. Eu sorri. Eu quero. E foi assim que começou. Sem pressa, sem pressão, sem expectativas irreais. Apenas 2 seres humanos que tinham sofrido, que tinham cicatrizes, que tinham histórias e que decidiram dar uma chance um ao outro. Em agosto, ele me pediu oficialmente em namoro. Estávamos na praça, sentados em um banco, vendo as crianças brincarem. Ele segurou minha mão e disse: Roberta, eu sei que nós não somos jovens. Eu sei que a vida já nos machucou. Mas eu gostaria de tentar de novo, com você. Eu olhei para aquele homem. 70 anos. Olhos gentis, sorriso sincero. E percebi. Ele não queria me salvar. Ele não queria que eu cuidasse dele. Ele só queria estar comigo, por quem eu era. Respondi: eu também quero tentar. Ele sorriu. E nós ficamos ali, de mãos dadas, sem palavras, apenas sentindo. Sentindo que talvez, apenas talvez, a vida ainda tivesse coisas boas guardadas para nós. Porque nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para ser amada do jeito que você merece. Em outubro de 2027, 3 anos depois que saí daquela casa, ouvi notícias sobre Rafael e Bianca. Não porque eu procurei, mas porque a vida em cidade pequena é assim. As notícias chegam. Tia Mariana me ligou. Ela disse: Roberta, você soube que o Rafael e a Bianca se separaram? Meu coração não saltou. Não senti alegria. Não senti tristeza. Senti apenas nada. Não sabia. Pois é. Ela saiu de casa. Foi morar com uma amiga. Deixou as crianças com ele. Disse que não aguenta mais. Que o casamento acabou. Que tudo está uma bagunça. Bianca tinha desistido. Depois de anos construindo uma vida de aparências, ela tinha desistido. E agora, Rafael estava sozinho, com 2 crianças, com as contas, com as dívidas, com as parcelas que precisava me pagar. Tia Mariana continuou: ele está desesperado, Roberta. Não consegue dar conta de tudo.
O trabalho, as crianças, a casa, ele está magro, pálido, exausto. E eu deveria sentir pena? Deveria me oferecer para ajudar? Não, porque ele criou aquela situação. Ele escolheu humilhar a própria mãe. Ele escolheu construir uma vida baseada em mentiras e aparências. Agora, ele colhia as consequências. Que pena, eu disse. E não tinha ironia na minha voz. Era genuíno. Eu sentia pena. Não o suficiente para voltar, mas sentia. Em novembro, encontrei Bianca no mercado. Ela estava diferente. Cabelo mal cuidado, roupa simples, rosto cansado. Ela me viu. Abaixou a cabeça. Tentou desviar, mas algo dentro de mim me fez chamá-la. Bianca. Ela parou. Virou. Olhou para mim com medo. Como você está? Eu perguntei. Ela ficou em silêncio por segundos. Depois a máscara caiu. Estou destruída, Roberta. Eu perdi tudo. O casamento, a vida que eu tinha, a mãe, tudo. Você construiu aquela vida em cima de mim. Era questão de tempo até desmoronar. Ela assentiu. Lágrimas escorreram. Eu sei que fui horrível com você. Eu sei que te tratei mal. E eu sinto muito. Aquele pedido de desculpas chegou tarde, anos tarde, mas chegou. Bianca, eu não vou fingir que está tudo bem, porque não está. Você me machucou, me humilhou, me usou, mas eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ela chorou mais. Obrigada. Eu continuei andando, sem olhar para trás, porque perdoar não significa voltar. Perdoar não significa esquecer. Perdoar significa liberar o peso e seguir em frente. Rafael continuou pagando as parcelas. Todo mês, sem atraso. Em 2029, a dívida estaria quitada e nós não teríamos mais nenhuma ligação além dos netos. Ele nunca pediu desculpas, nunca admitiu que errou, mas as ações dele diziam tudo. A vida dele desmoronou, o casamento acabou, a carreira estagnou. Ele estava sozinho, pagando, literalmente pagando pelo que fez. E eu estava livre, livre da dor, livre da humilhação, livre da necessidade de aprovação deles. Eu estava finalmente, genuinamente, completamente livre. Hoje é março de 2028. Tenho 70 anos. Moro no meu apartamento. Namoro seu Antônio. Vejo meus netos a cada 15 dias. Tenho minhas amigas, tenho minha dança, tenho minha vida. Acordo todos os dias e agradeço. Agradeço por ter tido coragem de sair. Agradeço por ter procurado justiça. Agradeço por não ter desistido de mim. Porque poderia ter desistido. Poderia ter ficado naquela casa. Poderia ter engolido mais 5, 10, 15 anos de humilhação. Até não aguentar mais. Até adoecer. Até morrer invisível. Mas não fiquei. Saí, lutei, venci. Minha vida não é perfeita. Tenho dias difíceis. Dias que sinto falta de como as coisas poderiam ter sido. Dias que olho para trás e choro pelo tempo perdido. Mas a maioria dos dias é boa. A maioria dos dias eu acordo feliz. A maioria dos dias eu me olho no espelho e gosto do que vejo. Uma mulher forte. Uma mulher digna. Uma mulher que se recusou a ser capacho. Seu Antônio me trata bem. Ele me respeita. Pede minha opinião. Valoriza minha companhia. Nós não moramos juntos. Nem pretendemos. Cada um tem seu espaço. E nos encontramos quando queremos. Sem obrigação. Sem peso. Meus netos cresceram. Davi tem 9 anos agora. Laura tem 7. Eles me amam. E eu amo eles. Nosso tempo juntos é limitado. Mas é qualidade. É verdade. É amor sem condições. Rafael continua pagando. Faltam 2 anos para quitar a dívida. Não sei o que vai acontecer depois. Se ele vai tentar se reaproximar. Se vai pedir desculpas de verdade. Se vai reconhecer o que fez. Não sei se importa mais, porque eu já recebi o que precisava. Não foi o pedido de desculpas. Não foi o arrependimento dele. Foi a justiça. Foi a validação de que eu estava certa. De que eu merecia mais. De que eu tinha valor. Às vezes, em noites quietas, olho para trás e penso: valeu a pena? Valeu a pena brigar? Valeu a pena processar meu próprio filho? Valeu a pena destruir aquela família? E a resposta é sempre sim, porque eu não destruí nada. Eles destruíram. Eles construíram algo podre, algo baseado em exploração e mentiras. Eu apenas me recusei a ser o alicerce daquilo. Hoje, quando vejo outras mulheres na minha situação, eu digo: não aceita, não engole,
Não fica quieta, porque ficar quieta não traz paz. Ficar quieta traz apenas mais dor. Dignidade não é egoísmo. Dignidade é sobrevivência. E toda mulher, toda mãe, toda pessoa merece dignidade. Meu nome é Roberta. Tenho 70 anos e eu não sou mais invisível. Eu existo. Eu importo. Eu tenho valor. E se você está me ouvindo agora, se você está passando por algo parecido, saiba, você também tem valor. Você também importa. E você também merece mais. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para lutar por você. Nunca é tarde para ser feliz. Porque a vida não acabou. A vida apenas começou de novo. Olhando para trás, eu entendo agora. Eu entendo que amor não é sacrifício infinito. Amor não é se anular. Amor não é aceitar migalhas enquanto outros comem banquete. Amor verdadeiro, amor de mãe, amor de filho, é recíproco, é respeito, é reconhecimento, é não usar o outro como ferramenta conveniente. Durante anos, eu confundi amor com servidão. Achei que ser boa mãe significava dar tudo, significava me apagar, significava aceitar qualquer tratamento porque mães fazem sacrifícios, mas sacrifício tem limite. E quando esse limite é ultrapassado, quando você vira sombra na sua própria vida, não é mais sacrifício, é abuso. Rafael abusou de mim. Não com violência física, mas com indiferença, com exploração, com crueldade sutil e constante. E eu permiti. Durante 5 anos, eu permiti. Até que não permiti mais. A mensagem que eu quero deixar para você que está me ouvindo é esta. Não espera 5 anos. Não espera a humilhação chegar ao ponto que chegou comigo. Não espera a mensagem das sobras. Não espera ser excluída da foto da família. Age no primeiro sinal, no primeiro desrespeito, na primeira vez que você se sentir invisível. Porque respeito se ensina. E se você não ensina, as pessoas não aprendem. Eu ensinei Rafael errado. Eu ensinei que ele podia me tratar mal e eu continuaria ali. Ensinei que eu não tinha limites, que eu era disponível sempre, que eu não importava. E ele aprendeu direitinho. Mas eu também aprendi. Aprendi que nunca é tarde para mudar. Aprendi que dignidade vale mais que qualquer relacionamento. Aprendi que estar sozinha é melhor que estar mal acompanhada. E aprendi que justiça, quando você luta por ela, eventualmente chega. Hoje eu sou feliz. Não perfeitamente feliz, mas genuinamente feliz. E essa felicidade não depende de ninguém além de mim. Se você está passando por algo parecido, se você se sentiu identificada com a minha história, eu quero que você saiba, você não está sozinha. Milhares de mulheres passam por isso. Milhares de mães são tratadas como empregadas. Milhares de pessoas são invisíveis dentro das próprias casas. Mas você não precisa continuar sendo. Procura ajuda, procura um advogado, procura seus direitos, procura sua dignidade, porque ela está lá, esperando você reivindicar. E se você conhece alguém passando por isso, não julga. Não diz, mas é o filho dela. Não diz, família é família, porque família que não respeita não é família. É apenas um grupo de pessoas morando junto. Família verdadeira se constrói com amor, com respeito, com reciprocidade. Agora eu quero saber de você. Você já passou por algo parecido? Você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa? Conta para mim aqui nos comentários. Deixe a sua cidade e seu estado. Vamos criar uma rede de apoio. Vamos mostrar que não estamos sozinhas. E se essa história te tocou, se ela te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam inspirar mudança. Meu nome é Roberta, tenho 70 anos e eu recuperei minha dignidade. Agora é a sua vez. Vai lá, luta por você, porque você merece. Você sempre mereceu. E nunca, nunca aceita comer sobras quando você construiu o banquete inteiro.